Imagina você estar prestes a morrer, amarrado, cercado por fogo e traído por tudo aquilo que você acreditava. E mesmo assim, nos seus últimos segundos de vida, você encara seus inimigos nos olhos e diz: antes de 1 ano, vocês também estarão mortos. E então você morre. Mas o mais estranho disso tudo é que essa promessa bizarramente se cumpre. Essa é a história de Jacques de Molay, o último líder de uma das ordens mais poderosas da Idade Média, e talvez também o homem que lançou uma das maldições mais famosas da história. Para entendermos essa história melhor, nós precisamos voltar um pouco no tempo, muito antes da execução, muito antes da traição. Existiu uma ordem nos tempos atrás, chamada a Ordem dos Cavaleiros Templários, fundada no século XII, durante um período conhecido como as Cruzadas. E eles não eram apenas soldados, eles eram monges, guerreiros e devotos, homens que juravam pobreza, mas que, com o tempo, se tornaram uma das instituições mais ricas e influentes do mundo. Suas arcas transbordam de riquezas, seus cofres se enchem de relíquias e segredos, e suas fortalezas se multiplicam por toda a cristandade. Já não há fronteira onde não ondule o estandarte branco e negro do templo. Eles protegiam peregrinos, lutavam em guerras religiosas e, aos poucos, começaram a acumular algo muito mais perigoso do que o poder militar em si: dinheiro, influência e segredos. Alguns dizem que os Templários foram os primeiros banqueiros da história. E quando você tem poder demais, alguém sempre vai querer derrubar você. É nesse cenário que surge Jacques de Molay. Ele entra na ordem ainda bem jovem, por volta de 1265. E diferente de muitos, ele não buscava riqueza. Ele realmente acreditava fielmente na ordem. Acreditava na missão. E com o tempo, isso fez dele um bom líder. E, em 1293, Molay finalmente tornou-se o grão-mestre dos Templários, o homem mais importante da ordem. Mas ele assumiu o cargo no pior momento possível. As cruzadas estavam acabando. O prestígio da ordem estava lentamente se esvaindo. E o que restava era uma organização rica, mas vulnerável. Do outro lado, existia um rei, endividado, ambicioso e também desesperado. Filipe IV da França, e este devia muito dinheiro aos Templários. E quando alguém poderoso deve dinheiro ou algo do tipo, ele não paga, ele simplesmente elimina aqueles que estava devendo junto com as dívidas. Com o apoio do Papa Clemente V, um plano começou a tomar forma. E então, em 1307, em uma única manhã, tudo chegou ao fim. Templários foram presos, torturados, forçados a confessar crimes que provavelmente nunca nem cometeram. Dentre eles heresia, blasfêmia, até corrupção. A ordem foi destruída de dentro para fora, e Molay assistiu tudo isso desmoronar diante dos seus olhos. Jacques de Molay não morreu imediatamente.
Ele passou anos preso, anos sendo pressionado, torturado e quebrado. E em alguns momentos ele chegou sim a confessar, mas depois voltou atrás. E isso foi o suficiente para selar o destino dele para sempre. Porque naquela época, voltar atrás era pior do que o crime em si. (18 de março de 1314) Catedral de Notre-Dame. Moley é finalmente levado para execução, sem armadura, sem poder, sem nenhum aliado ao seu lado, só restando a sua voz. E é nesse momento que a história deixa de ser apenas política e entra no território do mistério. Antes de morrer, ele encara seus acusadores e diz algo que atravessaria diversos séculos à frente. Clemente V, Felipe IV da França. Antes de um ano, eu os convoco ao Tribunal de Deus. Logo depois, o fogo sobe e o destino do último templário desaparece. Agora vem a parte que transformou essa história em uma lenda. Menos de um ano depois, o Papa Clemente V morre. E pouco tempo depois disso, Filipe IV também morre, sem explicação clara, sem nenhum aviso. Dois dos homens mais poderosos da época mortos logo após a execução de Moley. Coincidência? Talvez, mas na Idade Média, isso não era visto como coincidência. Era visto como o mais puro e pleno julgamento. A morte de Moley não acabou com os Templários. Ela transformou eles em um mito. Teorias surgiram. Alguns dizem até que eles esconderam riquezas. Outros que guardavam segredos proibidos. E alguns acreditam que a ordem nunca acabou de verdade. Mas independente disso, uma coisa é certa para todo mundo. A história de Jacques de Molay não é só sobre morte. É sobre traição, sobre poder e sobre o que acontece quando alguém perde tudo, mas ainda assim tem algo a dizer. No fim, talvez a maldição não tenha sido sobrenatural. Talvez tenha sido apenas o peso das próprias ações, voltando para aqueles que destruíram tudo. Ou talvez Moley realmente tenha levado algo com ele. Algo que nunca foi apagado pelo fogo. Porque algumas histórias não terminam na morte, mas sim começam com ela.